dizendo que vai começar. Ok, está gravando. Hoje eu tenho aqui conosco uma presença muito querida, muito especial, a Zé Cortines, com uma grande experiência no mercado financeiro, na parte de gestão, e hoje, especialmente, um trabalho na área de liderança. Ele vai falar mais sobre isso conosco, mas especialmente uma conversa sobre a questão da liderança a partir deste momento. O que nos espera a partir deste momento? Um momento de novidades, de mudanças, e que ninguém esperava, e muitas pessoas tensas, nervosas, e também sem saber por onde conduzir o que antes funcionava e que não se sabe se vai funcionar. Azer, é uma alegria estar com você aqui e poder ter o seu depoimento, a tua clareza nesse momento que as pessoas precisam de um pouco de um sinal, né, de como conduzir nesse momento de tormenta. Muito obrigado por ter aceitado aqui conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, Vitor. É sempre um prazer muito grande estar com você, né? E é interessante, quando eu me conecto com você, eu me conecto com a experiência que nós tivemos juntos, a convite seu, né? Você me convidou, da gente ter ido à França e passar uma semana lá ouvindo os ensinamentos do Dalai Lama. Aquela semana foi muito marcante na minha vida, né? E ela só foi possível por conta do convite seu, né? A gente esteve junto lá e foi uma experiência muito rica. Então, reencontrar você é sempre muito agradável, sempre muito prazeroso para mim. Nós estamos vivendo um momento absolutamente único. Eu fiz aniversário no mês passado, né? Em março, dia 14 de março, e nesses 71 anos de vida, eu nunca vivenciei nada parecido com isso. É um momento único na minha vida, né? Eu nunca tive a oportunidade de ficar tanto tempo, vamos botar entre aspas, parado, tá certo? Porque nós estamos isolados. Felizmente, hoje, o sistema de comunicação nos permite interagir dessa forma. Se isso fosse há uns 15 anos atrás ou 20 anos atrás, eu nem consigo imaginar como seria isso, né? Porque aí você estaria completamente isolado. Nesse momento, nós temos o privilégio, por exemplo, a gente estar conversando aqui à distância, pelo Zoom, um vendo o outro. Isso tem acontecido com todo mundo, né? Então, é uma oportunidade muito diferente pelo momento que a gente está vivendo. Mas a gente nunca viveu nada, eu nunca vivi nada parecido com isso. Eu nasci depois da guerra, em 49, e nunca vivi nada parecido com isso. Esse é um momento, sobre determinados aspectos, um momento muito difícil, né? Porque se você liga a televisão, se você ouve noticiário, quando você entra nos jornais, você só vê notícias sobre coronavírus. Você não vive outra coisa a não ser isso. Tá? Eu acho que é importante você se informar, mas esse excesso de informação sobre o mesmo tema, você acaba quase que acompanhando a cada minuto quantas mortes mais você teve no mundo. E, dependendo da sua cabeça, isso te afeta de uma forma muito delicada, certo? O que eu tenho presenciado e tenho visto é muita gente completamente em pânico. Em pânico, tá certo? Porque sempre esperando que alguma coisa vai acontecer, ou com uma pessoa próxima, com ela mesma. Então, isso está sendo muito difícil para algumas pessoas. Nós estamos vivendo um momento único porque é um momento de que todo mundo teve que se recolher. E, por outro lado, esse é um momento que pode ser um momento de uma riqueza muito grande, tá certo? É um momento de possibilidade de reflexão. Quer dizer, os compromissos são muito poucos, você acaba se impondo alguns compromissos, assistir algumas lives, de ver algumas pessoas, mas, a bem da verdade, a maioria das pessoas está sem nenhum compromisso obrigatório. Você consegue, na verdade, decidir o que você vai fazer no dia, tá certo? Porque você está em casa. A maioria das pessoas, a não ser das atividades essenciais, está em casa. Então, é um momento onde você tem a oportunidade de refletir. E a gente vai conversar um pouco sobre o futuro. E aí eu queria trazer uma questão forte por conta disso, porque dentro de uma visão quântica, a física quântica fala sobre isso de forma muito clara. O futuro começa nos nossos pensamentos. Ele começa nos nossos pensamentos. E a primeira questão que eu queria colocar para reflexão de quem está ouvindo é o seguinte: o que nós estamos pensando hoje?
tá certo? A gente tem que tomar cuidado, porque é isso que vai direcionar o nosso futuro. São os nossos pensamentos que, por sua vez, geram sentimentos e que vão gerar ações. Se esses nossos pensamentos em relação a esse momento estão gerando um sentimento de pânico, de excesso de nervosismo, será muito ruim esse futuro, tá certo? Será muito ruim. A gente tem que, na verdade, encontrar alguma forma ou algumas formas de que esses pensamentos, na verdade, se transformem em sentimentos mais saudáveis, sentimentos de construção de um futuro diferente. É uma oportunidade, também nós estamos vivendo um momento único. A gente estava conversando um pouquinho antes, você falou, você já pensou em fazer mais coisas online? Eu acho que é o momento de eu pensar outras coisas, é o momento de você rever alguns conceitos, é o momento de você rever algumas convicções que você tem, para que você possa, passar desse momento, talvez ter uma vida muito melhor. Eu acredito na possibilidade que o nosso futuro possa ser muito melhor a partir desse momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vendo várias coisas que estão acontecendo. Nunca o ar esteve tão agradável. O céu, talvez, de São Paulo, talvez há muito tempo não se veja tanto azul no céu de São Paulo, pela redução da poluição. Então, nós estamos vendo algumas coisas muito impressionantes. Tá certo? O que vai acontecer passado esse momento? Não sei. Mas eu tenho a expectativa de que a vida possa ser melhor. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o que você está fazendo hoje? Insisto, se você está o tempo todo de frente para a televisão, acompanhando noticiários sobre o coronavírus, cuidado, cuidado, tá certo? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu estou aproveitando esse momento para rever algumas crenças, algumas premissas, fazer coisas completamente diferentes que eu talvez nunca tivesse feito se não tivesse acontecido o que está acontecendo hoje. Eu tenho visto muitos filmes, mas filmes normalmente que me deixem alguma mensagem. Não é só pelo lazer. Não estou excluindo a possibilidade do lazer do filme, claro. O filme é sempre uma coisa prazerosa, mas eu tenho procurado escolher alguns filmes que tenham algum conteúdo que me levem para alguma coisa interessante. Está sendo uma oportunidade de cuidar ainda mais da minha alimentação, tá certo? Está sendo uma oportunidade de fazer alguns exercícios físicos. Embora o exercício físico eu sempre faça muito, sempre faço muito. Então, isso que eu ia te perguntar, você sempre foi uma pessoa muito ativa fisicamente, né? Como é que está sendo essa questão aí para você? Legal. Essa talvez tenha sido a questão um pouco mais delicada para mim, no seguinte sentido. O exercício físico que eu pratico hoje, principal, é remar. Eu remo uma prancha de stand-up ou uma canoa. Eu tenho uma prancha de stand-up, tem algumas canoas de amigos, a gente às vezes rema canoa, mas a maioria dos dias da semana, pelo menos, eu remo de stand-up. Eu tenho stand-up na garagem da minha casa, ando 100 metros com stand-up, estou no mar e vou remar. Só que a cidade que eu moro hoje se entende que você não pode entrar no mar. Eu fui pedir autorização, eu fui para o policial que estava na praia e falei, olha, eu vou pegar minha prancha, eu quero ir lá para o mar, remar, não vou encontrar com ninguém, não vou ter contato com ninguém, não vou contaminar ninguém, nem vou ser contaminado. Eu vou remar sozinho. Não pode. Mas, obviamente não pode. Eu vou dizer o quê? Vou entrar com uma ação, pegar uma liminar para poder remar? Não vou fazer isso. Mas isso, na verdade, para mim, está sendo talvez a parte mais delicada, porque eu remo normalmente 2 horas por dia, quando remo. E a remada é um processo de meditação. Você conhece bem isso, você conhece o Thich Nhat Hanh muito melhor do que eu, né? Que tem várias práticas meditativas. O Thich Nhat Hanh fala no lavar a louça meditando, caminhar meditando. Eu pratico meditação de alguma forma quando estou remando, tá certo? É um processo, é um exercício físico e é um processo de meditação. E em alguns momentos da remada, eu estou construindo a minha vida, eu estou refletindo sobre algumas coisas. É impressionante o que eu consigo criar naquelas 2 horas de remada. Entendeu? Isso eu estou sendo privado, porque está proibido entrar no mar. É uma coisa, para mim, um pouco sem explicação. Como estava proibido até há 3 dias atrás andar no calçadão da praia. Não pode caminhar no calçadão. Você pode caminhar na rua, a 10 metros do calçadão, correndo o risco de ser atropelado.
Isso pode. Mas se você botar o pé em cima do calçadão, o policial diz: você não pode andar no calçadão. O espírito, o que é? O espírito é você não andar junto com outras pessoas. Você sozinho, você pode andar em qualquer lugar, mantendo distância de 2 metros para qualquer pessoa que passe. Isso é fácil fazer. Mas, nesse momento, quer dizer, o delicado desse momento é que alguns governantes acham que têm direito de tirar todas as nossas liberdades individuais. Tá certo? Lógico que você tem que ter uma preocupação com o coletivo, mas você também não pode ser privado das suas liberdades individuais. E isso está acontecendo. Existem excessos hoje por parte de alguns governantes. E eu li recentemente um artigo sobre isso, uma pessoa extremamente preocupada. O que vai acontecer depois disso? Os nossos governantes vão achar que têm direito de interferir na nossa vida do jeito que estão interferindo hoje? É uma pessoa levantando uma preocupação, sem questionar a questão do isolamento, né? Eu acho que algumas preocupações têm que se ter mesmo, tá certo? Sem entrar no mérito do que é melhor e o que é pior. Mas as pessoas têm que se afastar para evitar uma contaminação em massa, porque o nosso sistema de saúde não está preparado para isso. Isso é claro, tá certo? Mas aí vem excessos desse tipo. Você só pode andar, não pode andar no calçadão. Na rua você pode andar. No outro lado da calçada você pode andar. Não pode entrar na praia. Não pode entrar no mar. Por quê? Quer dizer, a regra deveria ser só uma: você não pode ficar perto de ninguém. Pronto. Aí a gente vai trazer um outro tema, e talvez lamentável, que é o seguinte: o nível de consciência do brasileiro talvez seja menor do que alguns outros países. Você vai para uma Dinamarca, para uma Suécia, é uma sociedade mais evoluída, que tem um nível de consciência um pouco mais elevado, tá certo? E talvez isso permita que você possa ter um pouco mais de flexibilização nas coisas. A pessoa sabe qual é o espírito. E talvez se você deixe totalmente livre, por isso que, na verdade, eu não vou mais a fundo nessa discussão, algumas pessoas fossem abusar. Vai fazer churrasco na praia, não sei o que passa pela cabeça das pessoas. Mas o que eu estou trazendo de importante é o seguinte: o que nós estamos... Porque é hoje que nós vamos estar construindo o nosso futuro. O nosso futuro, insisto, ele começa nos nossos pensamentos. Se a gente for ver todas as coisas que a humanidade está vivendo hoje, foi fruto de sonhos de algumas pessoas no passado. Se a gente for ver Júlio Verne, os filmes e coisas desse tipo, é o futuro que a gente está vivendo hoje. Ele já foi imaginado lá atrás. Ele começou nos pensamentos dessas pessoas, tá certo? E o futuro que você vai viver, ele começa nos seus pensamentos. Tem alguns livros que falam fortemente sobre isso. Se você pegar um livro como A Teoria U, do Charmer, ele fala muito sobre construção de futuro, construção coletiva de futuro, que começa a partir de sonhos coletivos, de você começar a mentalizar isso, tá certo? Então, a questão delicada é o momento que a gente está vivendo e o que as pessoas estão fazendo nesse momento. Eu estou sendo até repetitivo em relação a isso. Tá certo? É um momento deixa eu te colocar uma questão. Sempre a sua característica como gestor, eu trabalhei com você em algumas oportunidades, depois da nossa viagem, inclusive, e você tem uma característica muito humana, de atentamente perceber os outros nos processos, né? Então, você apesar, né, que talvez não seja a característica do homem de finanças, porque ele costuma ter um perfil um pouco mais egoísta, mas você tem essa questão diferenciada de ser um gestor muito preocupado com a questão humana. Tanto que teu trabalho hoje é fantástico, no sentido de colocar esse humano frente a frente no desenvolvimento desse humano. Aí eu quero te trazer essa pergunta. Você citou Dinamarca. Hoje a referência na questão do coronavírus é a Alemanha, com um índice de testes e um cuidado, inclusive oferecendo leitos para a França, oferecendo leitos para outros países, para que possa ajudar outros países, já que eles conseguem com um índice de mortalidade de uma gripe comum, né? Então, essa questão do nível de consciência que você trouxe, você não vê que isso também passa por uma questão de dar valor ao humano, de dar valor ao outro, de dar valor ao homem? Com certeza, Vitor. Eu acho que você trocou num ponto, que é um ponto forte do nosso programa. O nosso programa, a gente trabalha fortemente, quer dizer,
O nosso programa, na verdade, ele é incluído na categoria de educação, né? O programa é um programa de treinamento, é um programa voltado para a educação de líderes. Mas o tipo de educação que eu faço hoje é completamente diferente do tipo de educação que eu fazia no passado. Você falou bem, eu sou oriundo do mercado financeiro, mas já dei muita aula de finanças, de análise de investimentos, de estatística, de econometria, de matemática. Meu passado era esse. Mas hoje eu não dou aula mais, nada disso. No momento de vida que eu estou, eu não dou aula de finanças mais. Obviamente, ajudo em algumas organizações, e assim mesmo, mas evito fazer isso. Eu acho que o meu foco hoje está totalmente voltado para a questão humana. E o nosso programa ele não tem nada de técnico. O programa Líderes Empreendedores é um programa onde a gente trabalha 10 dimensões. E, na verdade, não existe nenhuma dimensão de natureza técnica. Tá certo? Até porque, sem tirar a importância da técnica, a vida inteira eu fui um profissional, fui um técnico. Mas eu acho que essas questões técnicas elas são resolvidas. As organizações resolvem as questões técnicas. Os desafios de natureza técnica, eles são resolvidos pelas organizações. A grande dificuldade das organizações é lidar com os desafios que são chamados de desafios de natureza adaptativa. Certo? É sobre isso que eu trabalho no programa. Eu trabalho no programa e essa abordagem, desafios técnicos e desafios de natureza adaptativa, eles aparecem muito fortemente num livro chamado Imunidade à Mudança. É um livro produzido pela Universidade de Harvard, do Kiga e da Lisa Leslie, e esse livro fala fortemente sobre isso, desafios técnicos, desafios de natureza adaptativa. Então, o meu programa está todo voltado para isso. O meu programa está todo voltado para você refletir sobre valores, tá certo? Quais são os valores na sua vida hoje que te mobilizam para o seu dia a dia? Quais são esses valores, tá certo? E é uma coisa interessante, porque isso começou a ficar muito claro para mim já no século passado, no final dos anos 90, né? Porque eu fui convidado para escrever um artigo para uma revista sobre a mudança do século. E quando eu escrevi esse artigo, eu falei em valores, alguns valores que, na minha visão, seriam fundamentais para o século XXI. E o fato de eu ter escrito esse artigo me fez continuar com essa reflexão. Hoje existem 7 valores que fortemente acompanham tudo que eu faço e toda a minha vida. Não estou dizendo que eu consigo me manter completamente íntegro em relação aos 7, porque sou humano como qualquer um e a gente falha. Mas esses 7 valores dão um norte, um direcionamento muito forte para a minha vida hoje. Tá certo? Desde o final dos anos 90, isso está muito forte para mim. Quer dizer, quando eu escrevi o artigo, eram 4 valores, e depois eu acrescentei logo depois mais 3 valores. E esses 7 valores, eles estão fortemente presentes em absolutamente tudo que faço hoje. Certo? E, de alguma forma, no programa Líderes Empreendedores, a gente é um programa de natureza evolutiva, né? São 4 módulos de 2 dias, e a ênfase é na questão humana. O líder, na verdade, que não sabe lidar com gente, ele não é um líder. Tá certo? Um líder, na verdade, às vezes algumas pessoas confundem o líder com aquele cara que tem um cargo de comissionado numa organização. Não, você não precisa ter cargo comissionado nenhum. Você pode ser um líder sem ter nenhuma função de liderança numa organização. Você lidera pelo exemplo, pelos valores que tem, entendeu? Então, o que a gente procura reforçar no programa é a importância disso, a importância dos valores e a importância de você ter um sentido de vida. Qual é o sentido da vida? E, na verdade, o que te conecta com a vida é a morte. Nós estamos vivendo um momento que a gente está vendo morte todo dia. Esses números não param de crescer. Talvez essa seja a melhor oportunidade de se conectar com o sentido da vida. É ver a morte que está acontecendo. E aí você refletir o seguinte, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui nessa existência? Tem um livro que eu acho muito interessante que fala sobre isso, escrito pelo Viktor Frankl, um judeu que esteve em campo de concentração, e que fala sobre Em Busca de Sentido, é o nome do livro do Frankl, que ele explica por que talvez ele tenha sobrevivido ao campo de concentração. Talvez ele tenha sobrevivido porque, naquele momento, ele começou a buscar claramente o sentido da vida no momento onde a morte estava muito próxima. Ele não sabia se no dia seguinte ele ia para a câmara de gás ou não. A cada dia ele imaginava quantas horas mais ele ia viver. Ele perdeu a família toda em campos de concentração, escreveu esse livro, desenvolveu uma teoria chamada logoterapia,
Uhum. Logoterapia, que significa logo de sentido, terapia de terapia, né? E Uhum. terapia do sentido, onde ele procura tratar pessoas a partir de uma reflexão profunda sobre o sentido de vida, que é um tema que a gente trabalha fortemente no nosso programa, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista organizacional. Qual é o propósito da sua organização? Isso é um tema forte. Por que essa organização existe? Por que você trabalha nessa organização? Qual é a razão de ser da sua organização? Qual é a sua razão de vida? Então, esses são temas que a gente trabalha fortemente e te conectam com o lado humano, tá certo? Porque sem o humano, a vida não existe. A vida é humana, né? A vida é humana. Você não é o meu primeiro entrevistado que fez o Caminho de Santiago, que é um caminho de solidão. Você Muita. não caminha em grupo. E o que o Caminho de Santiago te preparou, Zé, para isso que está sendo feito hoje, hein? Legal, Vitor. O Caminho de Santiago foi uma das experiências mais fascinantes da minha vida. Eu tinha muita vontade de fazer o Caminho de Santiago e eu confesso muito mais, talvez a minha motivação fosse muito mais física. Eu Uhum. gosto de exercício físico, gosto de me desafiar fisicamente. Falei, poxa, caminhar 800 quilômetros, que é o caminho clássico, né? O caminho que vai de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago, são 800 quilômetros, números redondos. E aí eu sempre pensava em fazer, mas eu trabalhando como executivo, eu precisaria de um mês. E eu não conseguia tirar um mês de férias. Aí até cheguei a pensar, vou fazer de bicicleta. Tem 3 possibilidades de fazer o caminho de Santiago. Você pode fazer a pé, e eu já digo que eu recomendo todo mundo que faça a pé. Você Uhum. pode fazer de bicicleta ou pode fazer de cavalo. São as 3 possibilidades de fazer o caminho de Santiago. Eu não ando de cavalo, tá certo? Então não seria uma alternativa. Mas eu andava muito de bicicleta. Então, de bicicleta você consegue fazer o caminho de Santiago sem dificuldade em 10 dias. Então eu cheguei a pensar fortemente em fazer o caminho de Santiago de bicicleta, mas acabei não fazendo. Aí teve um momento de transição na minha vida onde eu estava largando uma carreira de executivo, tá certo? De 6 anos como executivo de banco, de instituição financeira, vice-presidente de uma instituição financeira. Eu estava saindo e aí eu falei, puxa vida, esse é o momento de eu fazer uma transição. E foi interessante, muito interessante o que aconteceu comigo, porque foi uma decisão política. Eu, na verdade, eu fui para esse cargo não por política, né? Na verdade, foi uma decisão técnica, mas chegou um momento de que politicamente meu cargo foi pleiteado. E aí o presidente, na época, era vice-presidente, falou, tem uma decisão, você não é do partido, bom, tudo bem, a gente vai precisar do seu cargo. E foi interessante nessa conversa, Vitor, porque ele conversando comigo e já me oferecendo outros cargos importantes, assim, a nível internacional, inclusive, mas na mesma hora, eu conversando com ele, falei, é a hora de eu fazer o caminho de Santiago. Eu não disse nada, nem mencionei, agradeci todos os convites, acelerei essa conversa e Uhum. disse, não, eu não quero aceitar nada, eu vou me aposentar, já tinha tempo para me aposentar. Eu não quero ocupar nenhum cargo, te agradeço, papapá. E naquele momento eu substituí um projeto que era um cargo importante de uma organização por um outro projeto que era fazer o caminho de Santiago de Compostela. Imediatamente. No dia seguinte, comecei a caminhar mais distância, fui comprar mochila adequada, fui comprar o calçado adequado. Eu ainda levei um mês para sair, porque esse cargo era um cargo que exigia um decreto presidencial, então isso tem uma burocracia. Então, eu levei um mês para sair. Mas esse mês foi interessante porque eu me preparei para fazer o caminho de Santiago. E quando eu fui fazer o caminho de Santiago, eu vou dizer para você o seguinte, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu até acabei caminhando uma distância muito maior. Eu acabei caminhando 1.200 quilômetros, porque eu tirei uma passagem de avião de ida e volta com 36 dias, imaginando que eu iria levar perto de 30, 32 dias para fazer o caminho, que é o tempo normal que se leva, e mais os dias de chegada, os dias de saída. Então, eu falei, 36 dias está bom. O que acabou acontecendo é que eu comecei a andar muito rápido. Você anda sozinho. Não que eu estivesse apostando corrida, não, mas eu já andava rápido. Uhum. E o meu corpo estava muito preparado. Então, eu acabei fazendo o caminho de Santiago todo, de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago, em 24 dias. E podia ter sido 23, porque no 23º dia eu estava a 5 quilômetros de Santiago. Podia ter ido a Santiago, mas eu falei, mas eu não, eu quero chegar abrindo a igreja de Santiago. Então, Uhum. no 23º dia, eu fui dormir a 5 quilômetros de Santiago, acordei no dia seguinte às 7 da manhã, e aí fui caminhando para chegar na igreja, que abre às 8, um pouquinho antes das 8, cheguei lá 10 para as 8,
foi o tempo de eu fazer os 5 quilômetros, esperando a igreja abrir para ser o primeiro a entrar, um dos primeiros a entrar. E o que foi interessante nessa viagem, que ela, obviamente, foi a questão física é uma questão muito forte, mas não foi isso o mais forte da minha viagem. Foi o que eu vivenciei. É um caminho de muita solidão, onde o seu dia é solitário, né? E foi muito impressionante na minha vida, porque isso me ensinou ainda mais a conviver comigo mesmo, tá certo? Eu passei a ter cada vez mais prazer de estar comigo mesmo. Então, eu não tenho nenhum medo de solidão. O caminho de Santiago foi forte nesse sentido. E eu me lembro, já que você falou sobre isso, eu encontrei alguns brasileiros lá no trecho do caminho, e aí conversamos um pouco, e ele disse assim para mim: eu não aguento mais ficar sozinho. Não falei nada, mas falei: caramba. Eu falei: pô, meu maior prazer é esse momento. Eu às vezes gritava sozinho, gritando, e depois eu gravava algumas coisas. No final do dia mandava mensagens para meus filhos, sempre procurava um Wi-Fi para mandar mensagem. Eu tinha um pacto com eles, seguinte: eu não quero ter nenhuma notícia do Brasil. Nenhuma, eu não quero saber nada do que está acontecendo. Eu vou mandar notícia para vocês saberem que eu estou bem. Não precisa me responder nada. Nada. Não quero notícia, eu só quero fazer o caminho. Foi interessante, né? Porque nesse período do meu caminho, muitas coisas fortes aconteceram no Brasil. E eu só vinha saber quando voltei. Essa foi uma decisão pessoal. Eu quero me conectar completamente com esse caminho, com essa vida. O dia inteiro caminhando sozinho, de tarde ia para o albergue, os albergues são sempre coletivos. Aí eu interagia com as pessoas do albergue, sempre jantava com outros peregrinos, porque no Caminho de Santiago tem vários restaurantes totalmente voltados para peregrino, com preços super acessíveis, comida super honesta. E os lugares que você dorme, eu só dormi em albergues públicos. Eu cheguei em Santiago com 24 dias, eu tinha uma passagem para daqui a 12 dias. Tá certo? Porque eram 36 dias. Aí eu falei: o que eu vou fazer? Aí, na mesma hora, eu me ideia, vou fazer o caminho português. Então, eu cheguei em Santiago, fui lá, entrei na igreja, fui receber o certificado de peregrino, que eu tinha completado o caminho, né? E aí, imediatamente, peguei um ônibus e fui para o Porto. Aí comecei o caminho francês. O caminho português. Que eu não conhecia nada sobre o caminho português. Eu cheguei no Porto, eu fui comprar um livro para saber como é que era o caminho português. Aí comecei a ler, sabe, sobre onde é que começava o caminho português, na igreja, fui para a igreja, vi lá a marca, porque no caminho, Santiago, que tem de fascinante, Vitor, é que você vai vendo marquinhas pelo caminho que vão te identificando o caminho, aquela conchinha, né? Né? Que te indica o caminho, para onde é que você tem que ir. Porque às vezes você entra em cidade, sai de cidade, sempre guiado por esses pequenos símbolos que te orientam. Eu não tinha nenhuma informação sobre o caminho português. Comprei um livro, li, consegui o contato através desse livro com alguém que era peregrino, tive uma conversa com ele e comecei o caminho português. E aí fui a Santiago e fui até o mar, por isso que eu acabei andando 1.200 quilômetros. Eu andei 1.200 quilômetros e, na verdade, cometi um equívoco. Eu andei 1.200 quilômetros em 36 dias. Eu tirei uma passagem de volta com 45 dias. O meu caminho todo foram 36. Foram 36 dias caminhando. Fora o tempo para chegar em Saint-Jean e depois o tempo para voltar. Entendeu? A passagem minha foi com 45 dias e foram 36 dias de caminhada para fazer 1.200 quilômetros. Deu uma média de mais ou menos 35 quilômetros por dia. Para essa distância, é uma média bem alta. As pessoas normalmente caminham 20 por dia, 17, 25. A minha média acabou sendo uma média muito alta, mas para mim não foi nenhum sacrifício fazer esses 35 quilômetros em média por dia. Teve dia que eu fiz mais de 50 quilômetros. Mas o que foi fascinante foi... Zé, mas no meio de tudo isso tem uma história de um joelho machucado aí que foi curado, né? Exatamente. Você lembrou bem. Eu tinha acabado de fazer 2 cirurgias de joelho. Exatamente. Eu tinha feito 2 cirurgias de joelho e eu confesso que no terceiro dia eu achei que os joelhos começaram a doer demais, Vitor. E eu achei que eu não ia suportar o caminho. Achei que eu não ia suportar. Só que aconteceram 2 fatos. Eu vi que muita gente andava com aquele stick, com ajuda. Eu não tinha levado nenhum. No primeiro dia, eu vi um galho no caminho e eu falei: vou pegar ele. E comecei a andar com esse negócio, me ajudando um pouco.
mas as dores no meu joelho estavam muito fortes. E quando eu estava no quarto ou quinto dia, teve um dia que eu saí muito cedo, eu falei, ou eu vou continuar ou eu vou parar o caminho, porque eu não estou aguentando mais de dor no joelho. E aí eu andei uns 3 ou 4 quilômetros, tinha um peregrino, isso você vai encontrar muito no caminho, que distribui coisas para os peregrinos. O cara fica parado no meio do caminho, dando coisas, dando uma fruta. E esse peregrino, além de dar frutas, ele tinha vários tipos de fruta que ele doava para as pessoas que passavam, ele doava os bastões, e ele me deu um bastão. Eu nem pedi, ele fez questão, em vez de me dar fruta, para alguns ele dava fruta, para alguns ele dava bastão. Ele me deu um bastão. Então eu passei a andar com esse bastão dele, era um bastão super transado, e com outro galho. E isso, na verdade, protegeu meus joelhos de uma forma incrível. E aí eu consegui fazer o caminho. E depois meus joelhos foram acostumando, a musculatura foi acostumando. E eu diria o seguinte, nos últimos dias de caminho, Vitor, a minha sensação é que eu não tinha mais limite. Eu caminharia a distância, se tivesse caminhado 80 quilômetros, eu caminhava. Entendeu? E, obviamente, eu não passava muito 50, 50 e poucos quilômetros, mas 50 quilômetros com mochila nas costas são 10 horas caminhando, né? São 10 horas caminhando, porque com mochila nas costas, fazer mais de 5 quilômetros por hora é difícil. Alguns, se tiver trecho de subida e descida, você vai fazer média de 4 e pouco quilômetros por hora, entendeu? Alguns trechos. E aí, o que teve de fascinante é você com você mesmo. E a alegria que eu tive durante esse período foi uma coisa indescritível. Na verdade, bom, você sabe um pouco, eu sou católico de formação, mas te acompanhei numa experiência budista, já frequentei espiritismo, entendeu? Então, eu diria que na verdade, eu não tenho uma religião, tenho algumas crenças, né? Eu procuro me desenvolver espiritualmente. Foi nessa busca que eu fui viajar contigo, numa busca de desenvolvimento espiritual. Mas todo dia eu entrava numa igreja. Eu chegava no final do dia, eu entrava numa igreja católica, que era o que tem muito na Espanha, né? Eu entrava numa igreja católica para agradecer aquele dia, aquele privilégio de ter ficado 8, 10 horas, uma beleza natural incrível, caminhando eu comigo mesmo. Eu agradecia todos os dias, e agradecia emocionado. Então, foi uma experiência que marcou demais a minha vida, certo? E me deu um sentimento seguinte, a gente precisa de muito pouco na vida, Vitor. Muito pouco. Tudo que eu precisava nesses 45 dias estava nas minhas costas. Tudo que eu precisava estava nas minhas costas. Tá certo? Então, talvez esse momento também seja um momento da gente refletir sobre isso. O que a gente precisa na vida? Tá certo? Sem tirar a importância das questões materiais, elas são fundamentais, o dinheiro é importante para a sua vida. Claro que é. Tá certo? Mas a gente precisa, talvez, muito menos do que a gente imagina. E a experiência de Santiago foi interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive dificuldade de me adaptar, Vitor. Eu deprimi um pouco nos primeiros dias quando eu voltei para o Brasil, depois de 45 dias nessa viagem. A minha vontade era voltar para o caminho. Quero voltar para aquilo lá. Claro que eu não voltei porque falei, isso não é real. Você não pode passar a vida inteira fazendo o caminho de Santiago. Mas a vontade que dá é a seguinte, agora eu quero passar o resto da minha vida caminhando. Vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Você precisa de muito pouco dinheiro, é muito barato. Você tem uma ideia, eu gastava 20 euros por dia com tudo, Vitor. Era 20 euros por dia para dormir e comer. E tomando vinho. Eu tomava vinho toda noite. O restaurante de peregrino tem lá um pouco de vinho para você, também faz parte da refeição. Todo dia eu tomava um pouquinho de vinho, com pão e uma comidinha. Todos os dias. Por 20 euros por dia, para dormir, pagando dormida, pagando tudo. Então, foi uma experiência muito fascinante, Vitor. Então, você acha que tem um pouco dessa para esse futuro que para a gente ir para a nossa reta final aqui, esse futuro onde a gente vai ter que refletir, né, sobre essa questão que o distanciamento social está nos trazendo. Você acha que esse futuro passa por essa noção de simplicidade? Com certeza. E aí eu vou trazer o que traz, porque no fundo qual é o objetivo da nossa vida? Nós temos um grande objetivo, ser feliz, né? A gente quer ser feliz, certo? E aí eu queria trazer o que traz a felicidade até para a gente fechar, né? O que traz a felicidade? Tem talvez uma das pessoas mais conhecidas hoje, porque trata desse tema, é conhecido como professor Felicidade, é um israelense chamado Tal Ben-Shahar, tá certo? Que já esteve no Brasil, inclusive, e ele fala sobre felicidade, né? E eu estou juntando isso com alguns outros livros que eu li.
A primeira coisa é a seguinte: se permita ser humano. Se permita ser humano. Aprenda a lidar com o estresse. Ah, vou evitar estresse. Não existe esse negócio de evitar estresse. É como é que você lida com o estresse. Tá certo? Isso é fundamental para a sua felicidade. Trabalhe os relacionamentos. Tá certo? Talvez a coisa mais importante para a felicidade seja os relacionamentos. Muito mais importante que qualquer bem material, de que qualquer sucesso, são os relacionamentos. Os relacionamentos trazem felicidade de longo prazo, não felicidade de curto prazo. Bens materiais trazem felicidade de curto prazo. Por incrível que pareça, isso é explicado também, é fundamental, os exercícios físicos são fundamentais para a felicidade. O Tal Ben-Shahar fala sobre isso. Quer ser feliz? Pratique mais exercícios físicos. Outra coisa que ele fala fortemente é a importância da meditação para a felicidade. Pratique meditação. Não precisa meditar 2 horas por dia. 15 minutos por dia talvez já seja suficiente, meia hora, depende do seu tempo. Mas pratique meditação. Expresse e viva em gratidão. Tenha gratidão pela vida. Por tudo que a vida... Gratidão é um dos meus 7 valores. Gratidão por tudo. Tenha gratidão por esse momento de isolamento social. Caramba, obviamente tem uma parte que me dá tristeza de ver de pessoas morrendo, pessoas queridas perdendo emprego, com dificuldade financeira. Mas eu vou dizer para você o seguinte: tem uma felicidade dentro de mim grande, pela oportunidade que eu estou tendo de ficar aqui refletindo. Estou feliz, estou grato também por esse momento, fora esses aspectos negativos desse isolamento. Né? Cuide da sua alimentação. A gente está cuidando muito da alimentação nesse período. Ainda mais, a gente sempre cuidou muito da alimentação. Né? Depois a gente pode até ter uma conversa forte sobre a alimentação que a gente está praticando, Vitor. Eu sei que você é uma pessoa preocupada com isso. Eu quero falar sobre o que a gente está fazendo. Né? Como é que a gente começa todo o nosso dia, todos os dias, com um suco verde feito a partir de orgânicos. E aí, daí para frente, a gente faz um monte de coisa. E eu queria terminar com outra. Tenha clareza sobre o seu significado e propósito. Qual é a razão de ser da sua vida? Se você tiver clareza todo dia qual é a razão de ser da sua vida, eu diria o seguinte: você não precisa mais tomar decisões, as decisões já estão tomadas. Ou você está sintonizado com o propósito da sua vida, ou faz parte. As decisões estão tomadas. Tá? Azar, eu quero agradecer demais. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo de grande ajuda para muita gente. Suas palavras vão realmente servir de norte para várias pessoas que estão precisadas de escutar o que você acabou de dizer. Então, assim, falando em gratidão, eu posso expressar para você adiantar, em adiantamento, a gratidão das pessoas que vão ter contato com tudo de positivo que você acabou de transmitir aqui. Eu que agradeço, Vitor. A oportunidade de estar com você. A oportunidade de estar com você, para mim, é sempre um privilégio muito grande. E aí eu lembro sempre com muito carinho aquela semana que passamos juntos lá em Nantes, na França, que foi uma semana também de muita magia para mim. Estar te acompanhando lá com o convite seu foi uma semana fortíssima na minha vida. Então, muita gratidão por essa oportunidade de a gente estar junto, embora à distância, mas a gente pode se abraçar energeticamente à distância, com certeza. Você que é budista, como pratica, sabe que essa energia vai. Obrigado, Zé. Legal demais. Obrigado a você pela oportunidade.